versículo 14, em nome do Senhor Jesus. Amém? No Pai do Senhor a todos vocês, né? Pai do Senhor a todos que estão em casa aí. Amém? Pai do Senhor, o pessoal lá de Tirapuã, a gente teve ontem lá, fez um culto surpresa lá, mas graças a Deus, foi muito bom. Deus agiu de uma forma sobrenatural como sempre, e muito bom fazer parte disso. Amém? Todos encontraram? Aleluia. A irmã Karina quer dar um testemunho a respeito de ontem, é isso? Pode vir aqui então, em nome do Senhor Jesus. Tenha liberdade no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Bom, não sei como que eu vou começar, né? Se eu vou dar conta, mas eu creio que o Espírito Santo vai mover meu coração. Ontem, lá em Tirapuã, teve um culto maravilhoso. E mesmo que a gente está na fé, que a gente está vindo buscar Deus na igreja, a gente passa por lutas. E essas lutas, a gente tem que ter um cuidado nos conflitos que vêm na mente. Tem coisas que a gente ouve e a gente não tem maturidade para receber. E isso gera um conflito muito grande na cabeça da gente. Quando os problemas estão muito grandes, a primeira coisa que a gente pensa é em parar, em desistir. Desistir de buscar a presença do Senhor. E a gente fica retardando o processo que Ele tem na nossa vida. E isso estava acontecendo comigo. E no meio do culto, que foi até inesperado, porque, não, né, para ser sincero, tinha que ser na quarta-feira que vem. Então, Deus, quando Ele usa, Ele tem pressa. Quando Ele tem algo para te entregar, Ele tem pressa. E se a gente fizesse isso para Ele, a nossa vida seria transformada depressa. Isso só não acontece, só não rompe, porque a gente fica retardando o processo que Deus tem na vida da gente. Olha eu aqui. E o que eu quis dizer ontem, a palavra veio de encontro comigo. Eu vou compartilhar com vocês em Mateus 13, que foi a palavra que o pastor passou para nós ontem. No versículo 19, 20, 21, eu vou dar uma lida aqui bem rápida. Vou começar no 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. E aqui eu pude entender que, às vezes, nossos pastores, eles nos direcionam. Eles dão a palavra. Mas, muitas das vezes, a gente deixa o maligno levar ela para outro caminho. Que é o que eu pude entender aqui. E é o que estava acontecendo comigo. No 20, diz assim: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz. Esse mesmo antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. Um produz 100, outro 60, e o outro 30. Então, a palavra ela vem de encontro com cada um de nós de uma forma. Porque cada um tem seus problemas. Cada um passa por lutas diferentes. Mas o resumo disso tudo é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é semeada no nosso coração.
E cabe a nós regrar essa sementinha para que ela nasça, para que ela dê frutos. E muitas das vezes a gente não fica entendendo, a gente não faz o que Deus está mandando fazer. E a gente, às vezes, quer culpar os pastores, a igreja, os irmãos, às vezes em casa o marido, às vezes os filhos, a esposa. A gente nunca olha para a gente mesmo. Fica procurando pessoas ou algo para culpar nossos problemas. As diversidades que a gente enfrenta na nossa mente. Mas se a gente não abrir o coração de verdade para Deus agir, nada vai acontecer. Quando eu abri meu coração, ontem até mesmo eu recebi um abraço. Ele usou a irmã para me dar um abraço, porque eu pedi para ele, eu estava necessitada desse abraço, mas é o abraço do Pai. E até nisso, ele me deu. E eu fiquei muito feliz, e eu quis compartilhar isso com vocês. E a palavra veio de encontro comigo, eu tive uma alegria muito grande no meu coração. Saiu todos os conflitos da minha mente. Porque hoje eu quero que vocês façam uma reflexão na vida de vocês. Às vezes as lutas vêm, e às vezes demora, porque Deus, Ele quer que vocês preparem a casa para receber essa bênção. Não tem como vocês receber essa bênção se a casa não estiver organizada. E muitas das vezes essa casa é nosso coração, nosso pensamento, nossa mente. Para que Deus venha agir na nossa vida. E eu tive que entender isso. Porque, pensa, se na minha casa tivesse tudo bem, se meu esposo, muitas das vezes que a gente teve conflitos, ele me contrariou, até mesmo no dia de eu vir buscar a palavra de Deus. Eu fiquei me perguntando, se nesse dia, se ele tivesse me tratado bem, se ele tivesse me dado algo, será que eu teria vindo na igreja para buscar a palavra de Deus, para Ele confortar meu coração? Ou eu teria ficado em casa porque estava tudo bem? Então, essas coisas a gente tem que meditar, porque Deus quer agir, mas Ele tem pressa. Nós, às vezes, nós temos pressa de receber, mas nós não queremos fazer nada. A gente não quer mudar. Eu até mesmo conversando com a pastora, eu falei, pastora, eu preciso de socorro. A gente tem que quebrar nosso orgulho. A gente tem que pedir ajuda. Mas ela falou assim, quem dera se eu pudesse mudar a vida de cada um, da minha forma. Mas tem coisas que só Deus faz. E eu pude entender. E se você não tem a maturidade, você fala assim, você não quer me ajudar, mas ela está te dando conselho, eles estão te mostrando a palavra. O que mais que você quer? Tem como ele ir lá na sua casa e mudar seu esposo, sua esposa, seus filhos? Isso vem de você mesmo. E eu tive que entender isso. E logo recebendo essa benção, porque os aflitos estão tão grandes, as lutas estão tão grandes, que a primeira coisa que a gente pensa, não sei se tem alguém assim, não vou na igreja mais. Não está acontecendo nada. Vou parar. E não olha para o problema, e não olha para si mesmo. E eu tive essa confirmação de Deus na minha vida. Eu tive que abrir meus olhos espirituais, meu coração, para receber tudo que eu recebi ontem. Porque o inimigo, ele é sujo. E às vezes junta isso com a sua mente, que você tem o poder de controlar. E junta essas duas coisas, elas tentam sugar aquele pouquinho de fé que você tem. E estava acontecendo comigo, porque eu comecei a louvar. Eu falei assim, meu Deus, quero fazer a tua obra. Você escolhe, ou você vive para Deus, ou você vive para o mundo. Então eu falei, se eu estou vivendo para ti, eu tenho que aceitar essas lutas, eu tenho que ter maturidade para me ter essa estratégia, para saber lidar com cada uma delas, para mudar a minha vida. Mas segundo a tua palavra, Deus. Então, entendendo isso, porque até mesmo pensei, será que eu tenho que sair daqui de Tirapão para ir lá em Patrocínio? Será que Deus quer que eu vou lá mesmo? Para estar louvando lá?
Ele me respondeu: é sim, minha filha. Eu te mandei você ir lá, então é lá que você tem que ficar. Você não recebeu lá a minha palavra, a minha bênção? E agora por que está pensando em parar? Ou seja, quando você estiver desanimado, vocês achar que o problema está grande, que na sua casa você não tem paz, olha para Deus. Abre seu coração verdadeiramente, que Ele vai agir. Não fica deixando os problemas virar um gigante, não, na sua vida. Porque depois, você acha que não vai dar conta. E é só Deus. Porque às vezes a gente precisa de umas palavras duras. A gente às vezes precisa de um chacoalhão para a gente acordar. Senão a gente dorme demais. E eu saindo dali, a gente conversando ali, o pessoal já tinha vindo embora. A gente não tinha feito a janta ainda. A gente saindo de lá, parou um carro na porta de casa. E a gente gritou, era uma pessoa muito conhecida da gente. A gente falou: espera aí, nós estamos chegando. E essa pessoa falou assim: ó, eu trouxe uma carne para você fazer uma janta. Aí eu ainda brinquei, eu falei assim: essa janta vai sair meia-noite. Falei: que carne que é para assar, é para cozinhar? Aí ele falou assim: não, eu estou brincando, eu vim trazer para vocês. Ele levou na minha casa, na porta da minha casa, 3 tipos de carne. E ainda levou alguns legumes. Isso eu não tinha pedido para Deus naquele dia, mas Ele sabe que a gente precisa. E quando a gente vai receber uma bênção, a gente tem que ter maturidade, porque ela vem mais além do que a gente imagina. E se você ainda não recebeu a sua bênção hoje, é porque você ainda não tem maturidade para receber. Como esse louvor disse, Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte, é para você crescer. Ontem eu não consegui louvar esse louvor. Eu comecei, mas eu não terminei. E eu falei: hoje eu vou terminar. E é isso, igreja. Eu queria compartilhar isso com vocês. Meu coração está muito feliz. Está tão feliz que eu falei: eu não posso deixar isso para outro dia. E eu vim aqui para dar esse testemunho vivo. E eu creio que Deus tem muito mais na minha vida e na sua vida também. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Como Deus é maravilhoso, né? Aleluia. Vocês encontraram Tiago 2 aí? Todo mundo encontrou? Amém? Se já encontrou é porque vocês estão bem treinados, mas nós não vai pregar ele não. Não, pastor Paulo, não. Nós vai pregar Salmo 121. Amém? Por quê, pastor Paulo? Porque Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Amém? Só por isso. Aleluia. Como Deus é bom. Salmo 121, igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Tiago fica para a próxima. Próxima vez não é prega, Tiago. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor, igreja. Isso foi uma oração feita pelo salmista. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e questiono e me pergunto: de onde virá o meu socorro? Igreja, quantas pessoas estão desta forma? Olhando para os montes, olhando para o horizonte, olhando para as coisas que estão acontecendo e se perguntando: de onde virá o meu socorro? Igreja, é muito importante você saber de onde vem o seu socorro. O testemunho da irmã Karina aqui foi muito importante, porque eu pude aprender muitas coisas, né? Uma delas, vocês entenderam? Ela pediu um abraço. Deus desceu do céu e veio dar um abraço nela? Não, o que Ele fez? Ele usou alguém para abraçá-la. Amém? Hoje em dia, às vezes a gente endurece o nosso coração, quando a gente vai receber algo de Deus,
porque a gente fala assim, é de homem. E é interessante que quando é uma coisa de homem, que você não precisava de receber, aí você recebe. Mas quando é algo da parte de Deus, que você deveria entender que é dele, às vezes a gente fala assim, não, isso é de homem, então não é do Senhor. Eu entendo assim, igreja, que é muito importante a gente testemunhar. E ela disse uma coisa interessante, né? Ela achou que o socorro vinha da pastora e pediu para a pastora, pastora, me socorre. E a pastora disse, eu não posso fazer nada. Nós somos limitados. Às vezes as pessoas falam, pastor, meu filho está isso, está aquilo, vamos lá. A gente vai, mas a gente não pode fazer nada, né? A gente não pode mudar a situação de ninguém. Pastor, pelo amor de Deus, meu casamento está acabando. O que a gente vai fazer? Às vezes a gente sofre, às vezes a gente chora, às vezes a gente se rasga diante de Deus, né? Buscando pelas pessoas, mas a gente não pode fazer nada além disso. Amém? Quem dera nós tivéssemos o poder de mudar a vida de alguém. Quem dera. Mas nós não temos. Amém? Então, o máximo que a gente pode fazer é o quê? Pregar a palavra. Por quê, pastor Paulo? Porque a palavra nos leva até Deus. Por quê, pastor Paulo? Porque a palavra de Deus nos ensina assim, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor também nos ensina que Jesus, ele é a própria palavra. Amém? Então, aqui dentro desse livro, que a gente chama de Bíblia, contém o caminho, a verdade e a vida. É isso que a gente precisa, da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus vai nos levar até quem? Até Ele. E Ele sim pode resolver o nosso problema, Ele sim pode tirar a nossa angústia, Ele pode tirar o nosso medo, Ele faz acontecer aquilo que a gente jamais imaginou, Ele age de uma forma sobrenatural. A palavra de Deus diz assim que o salmista estava pensando no fundo do seu íntimo e olhando as circunstâncias talvez, e olhando uma situação difícil talvez, e imaginando, de onde virá o meu socorro? Muitas vezes, igreja, a gente está assim nessa situação, né? Olhando de onde virá o nosso socorro. E a gente às vezes não sabe de onde vai vir esse socorro. E a gente às vezes tenta, né, buscar em diversos lugares esse socorro, mas a gente não consegue. E a gente fica às vezes preocupado, e às vezes a gente fica desesperado, e pior ainda, às vezes a gente quer colocar essa carga em alguém. Igreja, como é pesado isso, você querer colocar a sua carga em alguém. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz assim, que o Senhor Jesus, Ele disse para nós assim, ó, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém? Então, igreja, Ele está se disponibilizando diante de nossas vidas para que a gente possa colocar essa carga sobre Ele. Na verdade, Ele já até pegou essa carga de nossas costas e já até pagou um preço por isso. Mas a gente às vezes não compreende, não entende isso, que isso já foi feito, e acaba querendo carregar um peso que não é nosso. E ao invés, às vezes, de entregar esse peso para Jesus, que já resolveu isso, a gente quer pegar o nosso peso e transferir para alguém. Amém? Eu não estou dizendo isso pelo testemunho da irmã, não. Eu estou dizendo isso pelo que eu percebo. Às vezes a gente quer uma solução aonde não vai ter a solução. E o pior de tudo, igreja, quando alguém vem procurar a gente, nós como pastores, e a gente fala assim, ó, eu não posso mudar a sua vida, mas Jesus pode. O que mais me deixa angustiado é que às vezes a pessoa se decepciona com isso. Ela queria que você falasse, fica tranquilo que eu vou resolver sua vida. Já vamos pegar um óleo ungido ali, ungir, você vai sair daqui abençoado, vai mudar a sua vida, vai ser transformado. Ela queria isso. E a gente também queria. Mas a palavra de Deus não nos ensina isso. Nós não temos esse poder. Amém? Por quê? Nós temos uma dependência, nós somos interdependentes um do outro, principalmente de Deus. Se o homem fosse autossuficiente, igreja, meu Deus do céu, não se salvaria nenhuma carne.
É graças à misericórdia dele que nós somos dependentes dele. Amém? Se nós não fôssemos dependentes de Deus, nós estaríamos literalmente perdidos. E como a gente é dependente dele, quando a gente se encontrar nessa situação, de onde virá o meu socorro? O versículo 2 diz claramente de onde veio o meu socorro. O socorro virá do meu Senhor. Que Senhor é esse? O Criador do céu e da terra. Sabe o que a palavra está nos dizendo, igreja? Não tem nada de impossível para o nosso Senhor. Amém? Ele criou o céu, criou a terra e tudo que existe. Todas as coisas foram feitas por Ele. Amém? Tudo que você imaginar foi feito por Ele. Aí você me fala assim às vezes, pastor, essa cadeira aqui não foi feita por Ele. Essa cadeira foi um ser humano. Não, igreja. Essa cadeira pode até ter sido um ser humano, mas o material que faz essa cadeira foi Deus que fez. Amém? O ser humano não consegue criar nada. Ninguém consegue. Todas as coisas foram criadas por Ele. Amém? E imagina o poder que há nele, igreja. Nós não podemos falar daquilo que nós não conhecemos, né? O apóstolo Paulo, ele diz isso claramente. A gente não consegue entender nem as coisas terrenas, quanto mais as coisas do céu. Mas quando a gente enxerga as coisas terrenas, quando você olhar assim de manhã, eu estou tendo essa oportunidade, hoje agora, 5 horas da manhã, já está clareando. Você bate o olho assim, você vê aquele sol no horizonte gigante, você olha aquela natureza belíssima, você vê tudo que Ele criou na sua perfeição dos mínimos detalhes. Não tem como não ser Deus, igreja. Não tem como não ser esse Pai maravilhoso. E é esse Deus que diz para nós, o nosso socorro vem dele, igreja. Amém? Ele, olha só no versículo 3, Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. O que está escrito, igreja? Quando você estiver fraquinho, vacilando os pés, quase querendo sair, fica tranquilo que existe alguém te guardando. E esse que guarda não pestaneja. O que é isso? Ele não cochila, ele é vigilante. Amém? Ele está de olho em você. Você só precisa fazer o que a irmã Karina falou, quebrar o seu orgulho e falar, me ajuda. Amém? E ele vai te ajudar. Diz a palavra assim, versículo 4, versículo 3, né, para ficar contextualizado. Ele não deixa que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não. De maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. Amém? Sabe o que a palavra está dizendo, igreja? Que Ele nos guarda de dia e de noite, em todos os momentos, em todos os minutos. Falta só a gente o quê? Crer que Ele faz isso. A palavra de Deus continua e diz assim, o Eterno é teu protetor, diurno. O que é isso? Durante o dia. Como a sombra que te guarda, Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O que está dizendo a palavra, igreja? Que não interessa se é em tempo ou fora de tempo, que hora que é da noite. Amém? Às vezes a gente confia em na medicina, por exemplo, a gente fala, nossa, será que essa hora tem médico? Será que essa hora a polícia está aqui? Será que essa hora está assim, está assado? Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele não tem hora. Amém? Ele não pertence a esse tempo, Cronos, que nós vivemos. Ele pertence ao tempo da eternidade. Não tem hora, não tem momento. Era, é e sempre será. Amém? A palavra diz também assim, ó, o Senhor te guarda de todo o mal e Ele protege a sua vida. Amém? Igreja, presta atenção nisso, presta bem atenção nisso, e eu vou usar o testemunho da irmã Karina. O Senhor te guarda de todo o mal e Ele protege a tua vida. A gente precisa entender que esse padrão nosso de proteção, de cuidado, não é o padrão de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus está dizendo que Ele protege a nossa vida, a tua vida. Então, às vezes você não entende o processo. Por quê? Se tivesse aparentemente tudo bem com a sua vida, ao invés de estar vivendo, você estaria perdendo a sua vida. Porque você não estaria buscando Deus. Então, às vezes acontece uma situação de dificuldade para quê? Ativar a sua fé para te aproximar
da fonte da vida que é Ele. Amém? Por quê, pastor Paulo? Porque sem Ele nós não temos vida. Amém? Ah, minha vida está ruim, sua vida está sem Deus. Se tiver Deus, tem vida. Se não tiver Deus, não tem vida. Ah, mas tem dinheiro, mas não tem vida. Ah, mas tem mulheres, mas não tem vida. Mas tem drogas, mas não tem vida. Ah, mas tem isso, mas não tem vida. Tem Deus, tem vida. Mas não tem dinheiro, mas tem vida. Mas não tem mulheres, mas tem vida. Mas não tem drogas, mas tem vida. Amém? Então o que nós precisamos, igreja? De Deus em nossas vidas, para que nós possamos ter vida. Amém? A palavra é muito interessante, muito linda, ela diz assim, ó: estará sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo. Acabou. Amém? Acabou a preocupação. Estarás, olha só o que Deus está te falando, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Abre bem o seu ouvidinho essa noite, que o Senhor quer falar dentro do seu ouvido, sussurrando para você. Presta bem atenção. Olha a voz de Deus falando para você. Estará sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo o sempre. Amém? Amanhã pertence ao todo sempre, igreja? Sim ou não? Sim. E depois da manhã? E daqui 10 anos? E daqui 20 anos? É todo sempre. Amém? Sabe o que o Senhor está falando? Para de se preocupar à toa. Eu estou cuidando de você. Só se entrega. Entrega só a vidinha para mim e pronto. Amém? Para de ficar tentando fazer com as suas forças. Para de ficar tentando fazer do seu jeito. Faz do meu jeito e pronto. Porque o meu jeito é melhor do que o seu. Amém? Porque eu que te fiz e sei o que eu estou fazendo. Você não sabe. Amém? É só isso que Deus está falando. Para de ficar murmurando. Para de ficar sofrendo. Para de ficar... não, eu sei. Ah, pastor, eu quero carne. Então Deus pega e leva a carne na sua casa. Leva. Vixe, eu quero isso. Deus sabe o que você precisa. Não sabe? Sabe. Então Deus... Pastor, mas não foi Deus que levou, foi alguém que levou lá. Alguém enviado por Deus. Amém, igreja? Pois não. Amém. A irmã está dizendo o seguinte: quando ele agradeceu a pessoa, e ela perguntou, né? Eles perguntaram: por que você veio aqui uma hora dessa, fora de uma quarta-feira? Não existe isso. E ele respondeu, pergunta para ele. Amém? Então, igreja, é assim que funciona. Deus, ele move pessoas. Deus move o mundo. Deus faz coisas fantásticas. Amém? Quando a irmã Karina disse que não teria o culto lá em quarta ontem, por quê? O nosso culto de quarta, ele é uma semana sim, uma semana não, né? Aí Deus usou a irmã Ana e falou assim: pastora, nós podíamos fazer um culto lá quarta agora, porque talvez ano que vem nós não vai ter o culto. E aí, de tarde, já resolve tudo e vai e faz o culto. Amém? Por quê, igreja? Porque Deus precisava de falar com alguém lá em Tirapuã. E não foi só com a irmã Karina. Quando ela está dizendo que o culto foi maravilhoso, não foi só ela que recebeu uma palavra. Todos nós recebemos uma palavra. Todos. Eu estava pregando, mas recebi uma palavra de Deus. Recebi confirmação de Deus. Sabe, é muito bom, igreja, quando você tem a presença de Deus. Às vezes Deus fala com você, e esses tempos atrás, eu ouvi a voz de Deus. Ouvi a voz de Deus. Dentro do seu coração, não. Falando assim. Amém? Eu ouvi a voz de Deus. E Deus me falou algo, pequenininho, curtinho. E ontem, Deus usou uma irmã para falar justamente o que Ele tinha me falado. E ela falou para mim, quando ela falou, eu falei: irmã, há 1 ano atrás, Deus me falou isso aí. Amém? E falou que jeito? Falando, ouvindo. Amém? Desse jeito. Deus fala, igreja? Claro que fala. Deus age? Claro que age. Deus é Deus. Pastor, mas Ele ainda não falou comigo. Abre o seu ouvidinho. Olha o que Ele está falando para você. Estará sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo o sempre. Entrega só o caminhozinho ao Senhor, deixa Ele tomar conta da sua vida. Amém? Sabe aquela história que a gente fala assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida? Tem sim. Deus tem tudo a ver com a sua vida. E Ele quer tomar conta da sua vida. Amém? A gente fala às vezes: não, eu que tomo conta da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim.
Nós temos um Pai maravilhoso que traçou um caminho maravilhoso para todos nós e Ele tem tudo a ver com a nossa vida. Mas aí o nosso instinto egoísta e humanista entende que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Para começar, você só está vivo porque Ele permitiu, senão nem vida nós teríamos. Amém? Para início de conversa. Eu estou vivo. Aí alguém fala assim, não, mas eu nasci por acaso, né? Eu nasci fruto de um relacionamento relâmpago. Eu nasci fruto de uma traição. Eu nasci fruto disso, daquilo. Eu não era nem para estar aqui. Quem falou isso para você? Amém? Os meios não justificam os fins. Amém? Se a pessoa está nesse mundo é porque Deus permitiu. Se não, igreja, não estaria. Ninguém é capaz de gerar uma vida em si. Amém? Ninguém é capaz de gerar algo para si mesmo. Não. Se Deus não permitir, não nasce. Amém? Só nasce, só tem vida. Por quê, pastor Paulo? Porque a palavra nos ensina que a vida pertence a Ele. Se Ele não soprar nas narininhas o fôlego de vida, nasce morto. Amém? Não tem vida. Amém? Então Deus é maravilhoso, igreja. E eu gostaria que você ficasse com essa palavra, né? O culto hoje foi bem curtinho, bem resumido, porque é para você ficar só com essa palavra. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Amém? Deus está respondendo a alguém aqui essa noite. Não sei se em casa, não sei se aqui pessoalmente, não sei se daqui a alguns dias vai ouvir essa live. Amém? Sabia que Deus não fica on, ou melhor, não fica off nenhuma hora, ele fica sempre online? Deus está sempre online. Às vezes a gente fala assim, mas a pregação foi do ano passado. Mas Deus não vive nesses anos contáveis nossos, Deus vive na eternidade, então tanto faz ser o milênio passado como o milênio sequente. Para Deus não muda nada. Amém? Então, quando a palavra de Deus chega ao nosso coração, não interessa em que tempo se ela chegou, ela não tem validade? Tem? Não. Por que não tem validade, pastor Paulo? Porque ele está dizendo aqui, estarás sob a proteção do Senhor ao saíres e ao chegares, desde agora e para todo o sempre. Sabe o que Deus está dizendo? Validade indeterminada. Amém? Não vai acabar, não vai ter fim, e não vai falar, acabou sua proteção. Fim, recarregue. Não. É eterno. Amém? Basta. Agora presta atenção no que eu estou dizendo aqui, para que você não saia falando coisas que eu não falei, e nem que Deus não falou para você. É necessário entregar os caminhos a Ele. É necessário entregar a nossa vida a Ele. Amém? Você não queira ficar fazendo o que você quer, da forma que você quer, e achar que Ele está tomando conta da sua vida, que não está não. Amém? Para alguém tomar conta aqui da minha Bíblia, eu tenho que chegar, fechar ela aqui e entregar nas mãos da pessoa. Lucas, guarda aqui para mim essa Bíblia. Aí ele está guardando. Agora, se eu levar lá para casa e falar que o Lucas está guardando minha Bíblia na casa dele, não está, né? Então eu pego, saio, faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, e falo que Deus está cuidando de mim. Não está. Amém? Então que a gente possa entender isso. Os caminhos do Senhor são melhores que os nossos. O que Deus tem para nós é melhor do que o que nós queremos, mas para isso a gente tem que confiar nele e entregar a nossa vida. Isso chama-se fé. Amém? E é o que às vezes a gente fala. Estou vivendo na fé. Está nada. Nem entregou os caminhos para o Senhor, não está acreditando em nada, não está querendo nada, mas estou pela fé. Está nada. Né? Hoje em dia, às vezes, tem um comentário, as pessoas falam, e aí, está na fé ainda? Aí eu falo, estou indo na igreja. Você está indo na igreja, não quer dizer que você está vivendo pela fé. Amém? Uma coisa, outra coisa, mas não vamos falar disso para não estender. Eu gostaria, ou melhor, eu vou fazer uma oração por nós. Amém? Todos nós. Então, eu gostaria que você fechasse seus olhos, onde você estiver aí. Você que está aqui, feche os olhos também. Você que está dirigindo, fique com os olhos abertos, né? Não pode dirigir com o olho fechado. Não seja espiritual demais. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus vai agir sobre o seu coração e sua vida agora. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos o seu nome. Senhor, o Senhor tem liberdade em nosso meio, o Senhor muda, transforma e realiza da maneira que o Senhor quer. Esse culto veio, Senhor, para ser feito de uma forma, mas o Espírito Santo, que tem liberdade em nosso meio, transformou esse culto, não só em uma palavra,
mas uma palavra com testemunho, uma palavra com sabedoria, uma palavra com fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Senhor, sabemos que esse coração que está nos ouvindo nesse momento está recebendo a sua resposta. Muitas vezes ele tem se perguntado: de onde virá o meu socorro? E o Senhor está dizendo para ele nesse momento: meu socorro vem do Senhor, vem de Deus o nosso socorro. Então, que o inimigo não possa roubar essa palavra, que a ave de rapina não venha tirar isso do seu coração, às vezes colocando incredulidade, dizendo: não foi para você, foi para outra pessoa. Não é bem assim. É bem assim. O nosso socorro sempre vem do Senhor. Ele nunca vai nos frustrar, Ele nunca vai nos desamparar, nós nunca seremos decepcionados na presença de Deus. Por isso, Senhor, quebra o nosso orgulho essa noite, quebra o nosso eu essa noite, assim como a sua palavra nos ensina que o Senhor não está com as mãos encolhidas, o Senhor está com a destra, direita, erguida, pronto para nos auxiliar, que nós possamos também estender as mãos em direção ao Senhor, estender as mãos em direção ao Senhor e nos entregar, nos arrepender dos maus caminhos e ter uma nova vida contigo. Senhor, é o que eu clamo esta noite, em nome do Senhor Jesus. A todas as pessoas, Senhor, a todos os irmãos, a todos aqueles a quais essa palavra alcançar, independente de qual seja o seu problema, o socorro, ele não está nas mãos dos homens. O socorro, ele não está nas mãos da medicina. O socorro não está nas mãos dos bancários. O socorro não está na mão do seu patrão. O socorro não está na mão dos seus clientes. O socorro não está nesse mundo. O meu socorro, ele vem do Senhor. Creia nisso e mude a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.